do segundo tempo. Porque a gente, apesar de trabalhar muito tempo, é um apesar, mas principalmente por isso, vou trabalhar muito tempo nessa mesma série, uma série onde existe uma cobrança muito grande para avaliação externa, do resultado, você acaba endurecendo muito e se preocupando muito com esse resultado. E muitas vezes você acaba deixando passar algumas coisas, algumas necessidades de um, dois alunos. E aí, o fato de estar aqui, de conversar sobre o assunto, faz com que a gente reflita mais do que o normal e pense, olha, eu poderia ter agido dessa forma, eu poderia ter trabalhado assim. E vir para cá foi muito bom para mim, porque eu passei a refletir mais sobre algumas atividades que eu fazia que eu poderia ter contemplado a turma toda, da mesma forma, e às vezes eu acabava, não, eu vou deixar esse aqui fazendo essa atividade, esse grupo aqui fazendo essa. E com as nossas conversas, eu mesma fui refletindo e vendo que eu poderia adaptar as atividades para que todos pudessem fazer, poderiam contemplar todos os níveis, sem que eles percebessem uma diferenciação tão grande. Então isso foi muito bom, sou muito grata a você por ter me chamado. E pela partilha das colegas, essas vivências, elas são muito vivas, né? A gente estava até falando na escola. Quanto é bom você estar de volta num círculo desse, para você trocar informação, para você relembrar as teorias que tiram o nosso sossego. E é como você até falou uma vez, às vezes, uma troca, né, um diálogo faz com que o colega, você poderia ter feito assim, e naquele momento você não conseguiu pensar naquela forma, você não conseguiu enxergar uma solução. E isso foi muito bom, eu passei a realmente trabalhar atividades que tentassem se contemplar a todos, e não fazer mais tanta atividade adaptada para ele, né? E assim eu percebi que ele se tornou mais participativo, apesar de ele ainda estar no processo de defasagem, mas eu percebi que ele se sentiu mais estimulado a participar das coisas, se sentiu mais integrado, de certa forma. E até mesmo ele demonstrou ter mais vontade de fazer as atividades. Porque ele evolui, mesmo permanecendo no mesmo nível, mas ele já evoluiu em alguns aspectos, de querer, de desejar, de se sentir acolhido, né? Acreditar que ele também poderia fazer as atividades, que ele também fazia parte daquele grupo. Levei a ideia dela para sempre na caixa dos desocupados, e isso fez com que eu tivesse mais tempo para sentar do lado dos que precisam. Então, assim, foi muito bom, foi maravilhoso essa troca. E assim, espero que eu não esqueça mais desses momentos para poder utilizar a minha prática. A Eduarda, ela não está aqui hoje, né? Quando eu entreguei para ela aquela que eu entrego no encontro seguinte, né? Das contribuições coletivas, dela, que ela fez aquele instrumental, porque ela tinha escolhido aquele caso, e quando ela recebeu, eu vi assim uma alegria no olhar dela, porque aquelas contribuições de fato iam ser significativas para ela. Legal, adorei receber isso aqui. Aí outra pessoa, não, você pode compartilhar com todo mundo. Vou compartilhar aquelas sugestões, né? Porque eu acho importante, que são muitas pessoas que estão analisando aquela mesma criança, naquela mesma situação, e que cada um tem um olhar. Né? Às vezes você não identifica uma potencialidade, mas a Juliana identificou. Eu não consegui ver essa ideia, mas a outra deu uma ideia bacana. Então a gente vai juntando essas ideias e vai levando para nosso contexto de sala de aula. Né? E as ideias vão emergindo e a gente vai mudando. Pouco mais você já está imbricada naquela nova perspectiva de inclusão, né, de prática pedagógica, em que você não diferencia mais, com ou sem. Você trabalha um grupo nas suas diferenças, mas buscando atividades que sejam pertinentes a todos. Trabalhar o mesmo texto, trabalha o mesmo texto, mas tem aquele olhar de estratégias diferentes. Essa estratégia vai beneficiar a fulana, a beltrana, a cicrano. Essa estratégia mexe com todo mundo.
E como aquele menino com deficiência intelectual, ele precisa ser bulinado mais vezes, no sentido de que ele seja levado, instigado, levado a pensar, a refletir sobre o texto, criar essa dinâmica com ele também. Ele já sabe, ela vai me perguntar. Ele não está esquecido lá naquela sala. Ela vai me perguntar, mesmo que ele não dê muitas contribuições escritas, mas ele dá contribuições no texto, né? Que tinha uma professora que dizia para mim, lá do Quevedo, que ele contribuía de forma verbal mais do que os outros. Perguntava coisas que os outros não perguntavam, né? E ele interagia com o texto, né? De alguma forma. Então ela também instigava ele, perguntava o que era que ele achava daquele texto. Tinha um aluno, que é até da nossa colega aqui, que ele tinha um domínio muito grande na língua inglesa. E ela um dia chegou para mim e disse, agora eu vou ter que aprender inglês. Aí quando ele estava um pouco agitado, ela arranjou uma dinâmica, porque ele era muito inteligente, o Jojó. Inteligentíssimo, poliglota. E às vezes ela dizia, quando eu vejo que ele está muito agitado, porque ele não realizava atividade escrita, não realizava, porque ele tinha um prejuízo psicomotor bem acentuado. Mas lia tudo, compreendia tudo, e ela às vezes dizia, explica aqui em inglês para os meninos. Ele explicava, ela disse, eu não entendia se ele estava explicando em inglês, porque ela não entendia a língua, mas ele estava porque ele era fluente na língua inglesa. Fluente. Eu achava a estratégia tão bacana que às vezes um dia ela foi trabalhar os planetas, não sei se ela se recorda, eu fui pesquisar o nome dos planetas em inglês e um texto em língua inglesa. Aí outra vez ela pegou uma aluna com surdez, a Leidiane, aí eu fui pesquisar o mesmo planeta em Libras e ela foi apresentar em Libras. Não, então é uma forma de você ver como a criança vai contribuir nas suas possibilidades, nas suas potencialidades, que não é só a língua escrita. Ele não fazia nenhuma atividade escrita. Quando ele ia para o AEC, eu dizia para ele, vamos fazer uma frase escrita. Tu sabe que eu não gosto de escrever. Eu disse, não, mas seu nome você tem que escrever. E uma frase, sempre eu botava para ele já ir, né, fazendo, que era até uma terapia sensorial, porque ele precisava de terapia sensorial. Mas ele não conseguia realizar a atividade escrita. Às vezes nem comer com a própria mão. Eu dizia para a mãe dela, ele tem que fazer uma terapia sensorial, porque ele vai se acostumando a realizar atividade psicomotora, porque a escrita é uma atividade psicomotora também, né? E ele não conseguiu, a letra toda trêmula, mas inteligentíssimo, né? Aprendeu foi o alemão, na pandemia, sozinho, porque estava entediado. Tu acredita? Alemão e russo. Não, chinês. Eu disse, só pode ser por causa do vírus que veio lá da China. Alguém mais? Eu queria só dar uma contribuição interessante também, porque quando a gente tem essa visão de uma atividade para toda a turma, isso acaba sendo, pelo menos na minha visão, acaba uma forma de alívio também. Porque às vezes essa coisa de fazer essas atividades segmentadas é um parto, assim, você fica pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer uma outra atividade para essa criança, aí você precisa, às vezes, ter um outro raciocínio diferente, e às vezes não. E, na verdade, quando você começa a ter essa ideia de que é possível essa mesma atividade dentro das possibilidades de cada um, você vai enxergando cada vez mais alternativas. Exato, porque eu entendo o que vocês estão querendo dizer, que é a mesma proposta curricular, né? E a gente variar as atividades para eles, né? De acordo com é porque ela está falando assim, mas é a mesma proposta curricular, porque mas a gente está variando as atividades, que nem o exemplo do Jojó, da professora Cristina, né? Que era a mesma proposta de currículo, que era os planetas, só que nós vimos duas perspectivas diferentes. Uma em língua inglesa, porque ele era apaixonado pela língua inglesa, e a outra em Libras. Inclusive a prova dela, não sei se tu... Não era, a Leidiane era tua, não era? Que na prova dela, eu ainda tenho essa prova lá no AEE. A prova dela, os planetas estavam com o sinal em Libras. E não, tá gravando, eu ia dizer, a bicha safada fez o que era dos planetas.
Inclusive foi apresentar na Feira de Ciência a apresentação dela em Libras, né? E ela estava se sentindo assim, mais importante, ela era muito importante naquele momento e é mais do que a professora. Porque ela era professora naquele momento, explicando e chamava a gente para ela poder explicar, porque ela estava na língua dela, confortável, né? E a comunicação, ela estava, olha, eu ficava toda arrepiada nesse momento dela lá. Do quão é importante para a criança a inclusão, né? Se sentir incluído. O que é uma criança? O que é sermos incluídos? Incluir é o quê? Incluir é fazer parte. É fazer parte daquele mesmo aí vem inclusão de conjunto, daquele mesmo conjunto. Qual é o conjunto? A sala de aula. Qual é o conjunto? A aprendizagem. E nós, enquanto professores, gestão da aprendizagem, a gente vai buscar estratégias para incluir. Não sei se vocês se recordam que eu falei no nosso encontro passado, a gente não planeja para nós. Porque eu não ensino para mim. Eu ensino para uma turma, então eu tenho que pensar, será que essa estratégia vai movimentar todo mundo? Vai ser acessível para todo mundo? Porque se eu ensinasse só para mim, eu não precisava de recurso, de estratégia, não. Eu estou entendendo aqui, então está ótimo. Eu já sei, isso aqui está bom para mim. Mas quando a gente passa a refletir de que eu não ensino para mim, eu ensino para um grupo diverso, de diversidades diferentes, porque todos são diferentes, aqui todos nós somos diferentes. Aí a gente pensa em estratégias. Para não deixar monótono, para não deixar a criança sem estar ali envolvido. Né? Que eu até falei que eu criei peixe na sala, porque eu queria movimentar a turma. É uma necessidade de criar peixe para mim? Não, mas para a turma a gente faz todas as estratégias para poder, né, chegar a que todos se envolvam. E tem mais, quando eles se sentem envolvidos, se sentem acolhidos, eles não faltam. Não faltam. Assim, tentar tirar da gente aquele espírito de acomodação, que é muito prático, o professor de 200 horas que faz o mesmo plano da manhã para a tarde. Hoje não é mais possível. Um dia, quando o professor ele tinha que controlar tudo. E de um ano para outro. Pois é, é pior. Mas, é pior, né? É uma prática que a gente está muito acostumado, de certa forma, até encorajado pelo sistema de fazer isso, porque a gente tem pouco tempo de planejamento, uma documentação densa, uma formação, né, sem noção diferente. Tem muitas demandas dentro do nosso momento de planejamento, inclusive fazer reunião, que eu acho uma coisa assim, sem noção. A reunião é dia letivo, era para ser um dia fora do planejamento, onde as famílias são convidadas, para estarem participando no momento, inclusive com as crianças, sem as crianças, porque tem várias logísticas que tem como fazer isso. A gente faz em Calcaia, certo? Nunca houve polêmica sobre isso. Mas aqui em Fortaleza, a gente só pode marcar a reunião no dia do nosso planejamento. Aí assim, a gente está perdendo mais tempo do nosso planejamento com questões letivas que eram para ser feitas no contexto de sala de aula. Eu acho que a reunião, pelo menos para mim, as reuniões mais proveitosas são aqueles que o pai senta do lado do filho e a gente vai dialogar
que eu posso fazer para ajudar os filhos de vocês? E até os próprios pais ajudar os filhos em casa, Isso, né? Isso que eu falei, assim, Que é vamos jogar importantíssimo. agora, vamos fazer uma terapia coletiva, todo mundo, e vamos dizer, o que vocês acham que eu posso fazer para ajudar os filhos de vocês? O que vocês acham que vocês podem fazer? E as crianças também seriam ouvidas. O que é que você acha que seria bom para você conseguir aprender mais? Então, abrir esse espaço, as crianças falaram, os pais falaram, e não saiu ninguém frustrado, ninguém chateado, ninguém se sentido ofendido. Foi um momento extremamente positivo. Agora também teve situações, por exemplo, das crianças, teve um menino que chorou muito porque ele ia aparecer na casa dele. É o ônus, mas assim, esse infratorismo, o menino, num momento, né? Ele Exato, eu já ia falar. Cheguei, sentei, criei. Sua mãe deve estar trabalhando. Exato. Tá tudo bem. A tia tá aqui. Vamos corrigir junto. Então, depois que os outros pais foram embora, eu fiquei sozinha com ele. E a gente fez esse momento. E eu também fiz essa escuta dele e mandei um recadinho. Tá assim, foi corrigir, foi feito, tal. Por gentileza, em casa, olha, não sei, mas pelo menos a criança teve a oportunidade de ser acolhida. E aí também de entender que o processo da família dele é diferente do processo da família dos outros. Que a mãe dele precisa trabalhar, porque precisa desse dinheiro para que eles tenham alimento, não sei o quê. E aí, assim, foi uma coisa bacana, eu achei importante. Mas ainda assim... Trazer a família para a escola para acompanhar o desenvolvimento do seu filho, né? Eu acho que foi muito bacana, assim, né? Me falta mais ou menos começar a ver assim, a gente ter essa família dentro da escola, para eles entenderem mesmo como funciona esse processo. Eu não vou catequizar ninguém, não vou ensinar pedagogia a ninguém, mas eu acho que é importante até nesses momentos, porque tem gente que não sabe brincar com os filhos. Entrega o celular para o menino, porque não tem paciência de sentar, de fazer uma escuta, uma contação de história. E o professor, a gente tem ferramentas para isso, a gente estudou muitos anos para isso. A gente tem até um tom, né, diferente das pessoas que não são professores. Então, talvez a gente consiga dar esse tom. Não é ensinar os pais a serem pais, mas a gente dá ideias, dicas, experiências exitosas de interação com os filhos. Eu acho que é isso que falta. É isso que eu sinto falta.